Seguindo, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai vetar 9 dos 10 pontos do projeto de lei de abuso de autoridade sugeridos pelo ministro Sérgio Moro. Ainda hoje, o presidente afirmou que membros do Ministério Público cometem abuso de autoridade em diversas ocasiões e disse que ele mesmo foi vítima disso. Abro aspas. O Ministério Público, em muitas oportunidades, abusa. Eu sou uma vítima disso. Respondi tantos processos no Supremo por abuso de autoridade. Isso não pode acontecer. Todo MP, eu sei que grande parte é responsável, mas individualmente alguns abusam. Fecho aspas, essa foi a fala do Bolsonaro hoje. Diga, Vera. O presidente ele filtra todos os assuntos de Estado pelo prisma da própria experiência, né? Isso é muito ruim. O Lula fazia isso toda hora. A comentar qualquer assunto de Estado, o Lula falava, não, porque a dona Marisa, porque os meus filhos, se o filho meu faz isso, a gente faz aquilo. Não é, gente. Governo não é a casa da gente. O Estado não é o presidente. Esse personalismo é um vício brasileiro do qual a gente não consegue se livrar. O presidente não tem de analisar uma lei séria como essa, que pune até com prisão juízes por decretarem prisões, que quem é que vai dizer se são arbitrárias ou que se são injustas? É sob esse prisma que o projeto tem de ser analisado e não sobre o aspecto da experiência pessoal do Bolsonaro ou os interesses dos seus filhos, ou o fato dele se dizer perseguido. É ótimo, né? O Ministério Público, quando é contra a gente, é perseguidor. Quando é no dos outros, é ótimo. Aí sim, beleza, grande dia, arminha e tal. Não dá para ser assim, 2 pesos e 2 medidas. A gente tem de analisar as instituições segundo parâmetros não pessoais, impessoais. A mesma coisa está por trás dessa ideia dele de ter um interino na Procuradoria-Geral da República. Isso não é correto, é deletério. Ele praticamente nomeia um interino e diz, olha, se você fizer as coisas como eu quero que você faça, você vai ficando. Ele dá a entender que acha que o Ministério Público é um puxadinho do Palácio do Planalto, quando não é. Ele criticou no fim de semana a Raquel Dodge por fazer nomeações de 2º, 3º escalão ali, dizendo, vou pôr alguém lá e a pessoa vai chegar e não vai poder fazer nada. Ele está achando que ele vai pôr alguém lá e esse alguém que ele puser lá está subordinado a ele. Essa questão do veto à lei de abuso de autoridade, a gente ainda vai falar muito aqui ao longo da semana, vai ser uma das tônicas dessa semana. Eu acho muito complicado que o presidente analise um tema tão sério e que divide tanto a sociedade sob o prisma da sua própria trajetória, da sua própria experiência. Você, Josias? Não, Rodrigo, né? Acho. Oi. Não, pode seguir, Josias, por favor. Pode seguir. Na campanha presidencial, o Bolsonaro disse que era a favor daquelas 10 medidas contra a corrupção, que foi um pacote embrulhado pela Procuradoria, pela turma da Lava Jato. Agora ele diz que o Ministério Público comete abuso. Todo mundo pode cometer aqui e ali um ou outro abuso, mas o que tem de diferente entre aquele presidente da campanha, que se associava à Lava Jato e ao Ministério Público, e o presidente atual, que diz que o Ministério Público abusa do poder, o que tem de diferente entre um personagem e outro é a evolução da investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, que é o primogênito do presidente da República. Uma investigação que agora o Bolsonaro, o Toffoli, o próprio Flávio Bolsonaro estão todos empenhados em sufocar, em extinguir, por conta disso estão mandando o COAF lá para os fundões do Banco Central, estão operando para abafar essa investigação. Fora isso, há uma pressão muito forte da bolha bolsonarista pelo veto integral a esse projeto de lei sobre abuso de autoridade. O veto integral não virá, mas o Bolsonaro ensaia claramente um reposicionamento. Ele parecia disposto a dar de ombros para os pedidos de veto do Sérgio Moro. Agora ele diz que vai acatar pelo menos 9 dos 10 pedidos que o ex-juiz da Lava Jato fez, o ministro da Justiça dele. Esse jogo, a minha impressão é de que ele pode ser, a despeito da intenção agora declarada do Bolsonaro de vetar uma parte do projeto, eu acho que esse jogo, no final, vai ser vencido pela banda do atraso no Congresso Nacional, porque há ali um conluio já para derrubar esses vetos do presidente. Havia um acordo para que o Bolsonaro só vetasse a parte relativa às algemas. A turma do Centrão fala claramente que esse acordo foi firmado com a participação, com o aval ali do líder do governo na Câmara, que é o Major Vitor Hugo, e agora o Bolsonaro está recuando desse acordo. Agora, a minha impressão é de que há um segundo acordo para que isso tudo seja vetado
para que o veto seja derrubado no Congresso, e aí prevalece a banda do atraso. Fala, Constantino. Eu concordo com a Vera e com o Josias. A origem dessa mudança de postura do Bolsonaro é esquisita, porque tem toda essa questão delicada do filho. Eu acho também que ele é muito personalista em tudo que ele faz em termos de lidar com o Estado. Isso também é um assunto recorrente e me incomoda, porque é justamente o anti-republicanismo e é o câncer da política latino-americana, que é esse patrimonialismo, essa visão da extensão da casa. Agora, dito isso, eu acho que, claro, que a gente vai partir de uma experiência pessoal ou daqueles que nos cercam em relação a certas atitudes, por exemplo, policial. Se você já sofreu várias paradas policiais e o cara era corrupto, tudo é inevitável que você tenha uma imagem da polícia como um todo sendo corrupta. Então, é claro que a gente acaba formando um pouco dessa visão de baixo para cima. Então, dito isso, eu acho que o Ministério Público comete muitos excessos e muitos abusos. Né? Isso são vários casos conhecidos. Você destrói a vida, às vezes, de um empresário e depois vai verificar que não tinha prova suficiente, já destruiu a vida dele e sai uma notinha lá, não tem nem pedido de desculpa. Né? Então, é óbvio que tem abuso, mas a gente já discutiu isso aqui também quando tratou dessa lei. Né? Quer dizer, a necessidade de coibir abuso de autoridades, incluindo o MP, é uma necessidade concreta, real. Isso não justifica essa lei. Isso não quer dizer que o Bolsonaro não esteja cedendo a esse pessoal aí do Centrão que quer asfixiar a Lava Jato e retaliar. Então, tudo isso são questões diferentes, tem que separar, tem que traçar uma linha. Agora, eu acho positivo ele declarar, e vamos ver se vai ser feito mesmo, os tais dos 9 vetos que o Moro pediu, quase tudo. Né? Se ele entregar quase na íntegra aquilo que o ministro Moro pediu, eu acho que ele conseguiu se sair relativamente bem da sinuca de bico que ele se meteu. Né? Eu acho que é um discurso palatável para o bolsonarismo, de que ele não abandonou o lavajatismo, porque ele entregou o que o Moro pediu. O veto integral, que muita gente andou pedindo para pressionar, eu acho que era sonho de uma noite de verão. Desde o início eu fui claro que isso não ia acontecer. E se ele vetasse 2 itens, 3 itens, ia pegar muito mal. Então, se ele realmente fizer o que ele está falando hoje que vai fazer, e antes ele tinha dito já que ia seguir o centrão dele, que incluía também o Moro, né, e o Paulo Guedes e o Tarcísio, se ele seguir nessa direção, eu acho que ele saiu relativamente ileso da imagem toda chamuscada que estava pintando com essa história toda, muito complicada e suspeita em relação às mudanças dele na atitude com Polícia Federal, com Receita Federal, com COAF e com Lava Jato.